dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Reis, capítulo 22. O livro da lei é encontrado. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar aos trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Hilquias, Aicã, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei.
Segundo Reis, capítulo 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo do mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimada e reduzida a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe os sacerdotes das cinzas de Judá, e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acaz, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: "Que monumento é este que estou vendo?" Os homens da cidade disseram: "É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel." Então ele disse: "Deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos." Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: "Celebrem a Páscoa ao Senhor, seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração.
de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: Ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, Faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o Faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou rei no lugar de seu pai. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai, Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. O reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. 2 Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, todas as suas realizações, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Eram um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou o seu nome para Zedequias. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina.
Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. A queda de Jerusalém. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. 2 Reis, capítulo 25. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém, e ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e os tanques de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze do alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros os sumos sacerdotes Seraías, Sofonias, o 2º sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do netofatita Tamunete, e Jazanias, filhos de um maacatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados dizendo: "Não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia e tudo lhes irá bem." Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônios. Joaquim é libertado da prisão. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Fim do livro de 2 Reis. 21 de abril. O tema da mensagem de hoje é Deus fala e faz.
Deus sempre está disposto a perdoar aqueles que abandonam os caminhos da desobediência e se voltam para Ele. Infelizmente, o povo de Jerusalém fazia o contrário vez após vez. Desde o momento em que o Senhor estabeleceu a sua lei e a entregou a Moisés e a orientou para o seu povo, vez após vez nós vimos o povo de Israel voltando-se para o Senhor, mas não com sinceridade, e logo após eles voltavam a fazer aquilo que o Senhor abominava. Eles se entregaram a todos os outros deuses que na verdade não são deuses e esqueceram do Senhor. Mas desde o que foi proclamado lá em Deuteronômio, o Senhor disse: se eles abandonassem ao Senhor, o Senhor os rejeitaria da sua presença e ainda mais os levaria para uma terra distante, e eles passariam por muitas aflições. No livro de 2 Reis, nós vemos concretizando todas as palavras descritas no livro de Deuteronômio em relação às maldições, especialmente aquelas que são vinculadas à desobediência a Deus. O povo de Israel escolheu se afastar do Senhor e não segui-lo de todo o coração. Embora o Senhor ouvisse os pedidos de perdão dele, na expectativa de escutá-los falar de amor e arrependimento sinceros, não era isso o que acontecia. O povo realmente esqueceu do Senhor. No entanto, o desejo do Senhor sempre é nos perdoar. Ele sempre está disposto a abrir as mãos, abrir os seus ouvidos a ouvir a nossa voz, pedindo perdão e nos arrependendo, e não só no falar, mas nas atitudes, de escolhermos esquecer o pecado, abandonar o pecado e fazer a vontade do Senhor. Deus sempre está esperando, ouvindo, ávido para nos receber quando nos afastamos dos caminhos pecaminosos. Mas nunca se esqueça, o Senhor exige arrependimento verdadeiro dos cristãos de hoje, assim como nos tempos do Antigo Testamento. Não basta simplesmente nós dizermos que nos arrependemos, precisamos voltar-nos de todo o coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento a fazer a vontade do Senhor. Deus, Ele é o Deus que fala e cumpre. Assim como Ele disse que se o povo de Israel estivesse com Ele, não o abandonasse, obedecesse aos seus mandamentos, aos seus decretos e às suas ordenanças, e Deus cuidaria deles. Ele também disse que se eles fizessem o contrário, abandonando, servindo outros deuses, fazendo o que desagrada ao Senhor, o Senhor também os abandonaria. O nosso Deus é fiel e o que Ele fala, o que Ele promete, Ele cumpre. Nós precisamos, portanto, nos render ao Senhor de modo sincero e de coração. Também devemos falar e fazer, cumprir aquilo que nós falamos com nossa boca. Se nos arrependemos diante de Deus pedindo perdão, devemos também com nossas atitudes obedecê-lo. Lembre-se que muitas vezes somos rápidos em dizer: Deus, por favor, me perdoa. E no dia seguinte, ou então até mesmo na hora, no minuto seguinte, já nos pegamos cometendo a mesma ofensa da qual pedimos perdão. Nós ansiamos por ver nossa vida refletindo com maior precisão os valores do nosso interior. Se pedirmos e meditarmos em Deus e em Sua palavra, o Senhor nos revelará os pecados que precisamos confessar e nos dará poder para transformar nossa vida. Quando confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar toda a injustiça e toda a iniquidade dentro de nós. Então, que nós possamos correr para a presença do Senhor, para que nós não precisemos passar por aquilo que o povo de Israel passou, para que nós não precisamos vivenciar as promessas de destruição que poderiam recair sobre nós, que podem recair sobre nós caso nós abandonemos o Senhor. Por isso, de todo o coração, todo entendimento e toda a nossa alma, nos voltemos hoje para Deus e peçamos perdão pelos nossos pecados. E nesse momento, que possamos decidir viver todos os dias da nossa vida de modo a agradar ao Senhor. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe esta pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa, perdoa-lhes os seus pecados e lhe dá poder, Senhor Jesus, para viver conforme a tua vontade, para transformar a vida desta pessoa, Senhor, de modo que ela sempre faça o que agrada o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, inclina o coração dessa pessoa a fazer a tua vontade, a querer te agradar todos os dias da sua vida. É isso que eu te peço nesse dia e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.